dela. Então, são objetos de aprendizagem diferenciado, né? São a forma de falar com a aluna diferenciada, né? E o que a gente está tendo atualmente é o ensino remoto, como a Simone falou, né? Que é algo muito mais informal, é muito mais próximo, né? Por ser online, assim. Então, essa basicamente é a diferença. Por isso é bem marcante, né? Que a gente não misture as duas coisas. Olha a garota propaganda aí do curso. Oi? A garota propaganda do curso, do vídeo. O vídeo que bom, pô. Maravilhosa. Hoje eu estava olhando, nós tivemos quase 400 visualizações no teu vídeo. Viu? Olha o sucesso. É, bem isso. Foi Cuidado. sucesso. Então, eu dei um intervalinho de 10 minutos porque minha garganta estourou totalmente. Tive uma pastilha que tô meio baleada. Que nesse primeiro encontro, combinar, eu estou dando toda uma parte quase que de referencial teórico, bem dizer, sabe? Fazendo um apanhado geral sobre o desenvolvimento. Porque senão fica tudo no ar. Elas estão só recuperando alguns conhecimentos piagetianos aí nessa conversa e bigotes para poder fazer esse amarrado. Então, gente, eu vou desejar para vocês um bom curso, dizer que é muito bom tê-las aqui com a gente, né? Vê-las de novo a partir da semana que vem. Eu vou acompanhar vocês na medida que vai dar. Hoje eu só não vou ficar porque eu tô com problema de coluna e eu não tô me aguentando de dor. Olhem a cara, como é que tá horrível. Mas depois eu vou assistir para acompanhar vocês direitinho, mas a gente vai, pelo menos, se vendo aí no sábado, né? Aproveitem, meninas, porque conhecimento, né, é bom, nunca é demais, tirem dúvidas, né? E qualquer coisa, a gente está aqui, né, Simone, durante a semana também para auxiliar, tirar dúvida, enfim, né? Estamos aí para ajudar vocês no que a gente puder, tá bom? Saudades, Yara. Oi? Saudade? Nem fale, tô morrendo também. Mas agora, pelo menos durante o curso da Simone, a gente vai se ver nos sábados. Só que eu não estou te vendo agora. Não As tá meninas bom? estão vendo a professora Yara? Eu tô. Sim. Tô me vendo? Uhum. Eu não. Ué, que estranho. Ué, mas tô vendo. Só estou te ouvindo. Ah, mas Mas tá bom, semana que vem a gente se vê. tá bom, eu tô te vendo. Eu já tô batendo saudade. Obrigada, Gente, Yara. beijo para vocês, bom curso, tá? Simone, qualquer coisa eu tô por aqui, tá? Tá bom, obrigada, Yara. Nada, tchau, gente. Tchau. Até. Então, a gente usa a plataforma dela, colaborativa, só que hoje eu não estou usando. Ela abriu uma empresa bem bacana, e que as pessoas podem fazer curso por lá, dar, sei lá, aula. Agora a gente vai começar a desenvolver material. É bem colaborativa mesmo, bem bacana. Bom, seguindo em frente. Bora lá. Até aqui foi... Entenderam? Ficaram com alguma dúvida até aqui? Não? Beleza. Beleza? Tá. Então, vamos continuar mais um pouco. Então, sobre a percepção espacial, é a percepção de dois ou mais objetos entre si, posição e direção espacial, e as questões de semelhança e diferença. Então, entendam que na percepção espacial, ela envolve também semelhança e diferença. Ela é mais abrangente, né? Os fatores psicomotores são tônus, equilíbrio, lateralidade. Pô, Felipe, deixa só um pouquinho. É para a prof estar apresentando para a gente? Para a gente estar vendo esses slides? Estão vendo? Não. Sério? Então, espera. Ah, claro que não estão vendo. Eu não coloquei. Nenhum vê mesmo. Normal, né? Tudo certo. Tá, perfeito. Agora vocês estão vendo, né?
alguma coisa, ou não? Agora sim, Pro. Estão vendo? Estão vendo? Sim. Tá. Então, os fatores psicomotores são tônus, equilíbrio, lateralidade, noção de corpo, organização espacial e temporal e praxia ampla e fina, que seria a coordenação motora global e fina. Tonicidade é o primeiro fator. É um estado de tensão ativa dos músculos. É o primeiro sistema funcional complexo que compreende a psicomotricidade. Sem a organização tônica como suporte, a atividade motora e a estrutura psicomotora, ela não se desenvolve. Entenderam o porquê da importância desse primeiro ano? Segundo a Júlia Guerra, observando a amplitude dos movimentos, a resistência ao movimento passivo, a palpação da atividade flexora e extensora dos diferentes músculos, é possível determinar o tipo de tônus muscular. A tonicidade desenvolve-se do nascimento aos 12 meses de vida. Esse fator, ele precisa estar finalizado no primeiro ano de vida. Ou, no máximo, até uns 15 meses, tá? Bom, nós trabalhamos sempre com uma bateria psicomotora para fazer a avaliação. Então, na bateria psicomotora do Fonseca, existem outras baterias, tá? A tonicidade avalia o tônus de suporte e o tônus de ação. Tônus de suporte é extensibilidade, passividade, paratonia. E o de ação, diadococinesia e sincinesia. Vocês já vão entender. Já volta aí. Equilíbrio. Ele é responsável pelos ajustes posturais, antigravitários, estabelecendo autocontrole nas posturas estáticas e no desenvolvimento de padrões locomotores. O controle da postura bípede se desenvolve por volta dos 12 meses aos 2 anos de idade. O que é uma postura bípede, gente? Hein? Pessoal? Não sei, eu não... Uma postura bípede não é... Acho que é a questão do equilíbrio dos dois lados? De não ficar tombando para um lado e para o outro? Também, mas o que eu preciso... Para eu ser bípede, significa que eu sou o quê? Você anda com as duas pernas? Isso. E daí eu tenho que ter um equilíbrio. Mas eu tenho que ter uma postura ereta, que é diferente da do animal de 4 patas, e daí sim a questão do equilíbrio. Entendeu, Jéssica? Eu não posso deixar de falar dessa tonicidade. Então, a criança ela é capaz de manter o equilíbrio com os olhos fechados por volta dos 7 anos. Sendo que essa habilidade ela é refinada, ela é melhorada com a idade. Então, às vezes, você faz lá uma atividade de equilíbrio com olhos fechados para uma criança de 3, 4 anos, pode dar sorte de, por um acaso, ela ficar parada, dá certo. Mas não faz parte da onde ela deveria estar no desenvolvimento. Você não pode exigir isso da criança. Lateralidade é a capacidade motora de percepção dos lados do corpo, direita e esquerda. A predominância de um dos lados do corpo se faz em função do hemisfério cerebral. A lateralização inata ela é governada basicamente por fatores genéticos. Embora o treino e os fatores de pressão social possam influenciar. O que acontece? Lá antigamente, lembra, tinha que escrever com a mão direita. Aí não conseguia escrever com a mão direita, amarrava o braço esquerdo para não pegar no lápis. Estão lembrados de tudo isso? Veja a bagunça que dá. Se ela é definida por fator genético, a criança ela vai ser uma das duas coisas. Você não precisa forçar. Né? Toda criança, quando nasce, é ambidestra. A lateralidade manual surge no fim do primeiro ano, mas só se estabelece por volta dos 4 ou 5 anos.
A lateralidade só se estabelece aos 5, 6 anos, e o reconhecimento da mão direita e esquerda no outro ocorre após os 6 anos e meio. Por isso, as crianças se enxergam em espelho. Então, você vai observar que ela está em desenvolvimento quando ela deixa de se ver em espelho. Se levanta o braço direito, ela levanta o braço contrário do que é para levantar. Você ergue o teu braço direito e diz assim, levanta o braço direito. Ela pega e ergue o braço esquerdo, porque ela se vê em espelho. Nossa, e quando a pessoa adulta tem dificuldade de discernir qual que é direita e qual que é esquerda? Porque não foi bem desenvolvido. É uma falha no desenvolvimento anterior, Jéssica. Dá para ser trabalhado isso. Dá? Uhum. Até na fase adulta? Uhum. É porque não foi trabalhado lá na infância. Essa questão do espelhamento e tudo mais? Uhum. A não ser que tenha algum distúrbio, tá? Aqui a gente está falando tudo como se fosse uma coisa dentro de um padrão de normalidade, tá? Tá. Na noção do corpo. A noção do corpo, ela traz a noção do eu, conscientização corporal, percepção corporal e condutas de imitação. A imagem corporal é a impressão que a pessoa tem de si mesma. E o esquema corporal é o conhecimento das partes do corpo e as suas funções. A noção de corpo surge em torno dos 3 aos 4 anos de idade, quando ela se olha e se chama pelo nome, por exemplo. Né? Ela sabe que ela é ela. Entenderam? Que ela não é o bebê, que ela não é a criança, ela é a fulana. Então, o esquema corporal é mais ou menos assim. Com aqui são os desenhos das crianças, tá? Então, 2 anos, 4 anos, apesar que esse desenho é tão horrível, né? Já dá para estar melhorado um pouco. Aqui também é 4 anos. Aqui 3, 5 anos, sei lá, tá muito borrado, não consigo ver. Mas para vocês acompanharem o desenvolvimento. Então, o que acontece? Começa desenhando sempre o quê? 2 palitos e uma laranja, né? Aí desenha lá a cabeça pequenininha e uns bracinhos minúsculos e umas pernas enormes. Não tem a noção do eu. Ela começa a ter noção do eu aqui, ó, quando tem um significado maior, tá vendo? A cabeça, aí o bracinho já é mais... o corpo é definido, estão vendo? As perninhas são definidas, a mão tem dedinhos, ó. Aí que tem essa diferença da noção do eu. E o desenho, ele sempre vai trazer o que tiver de problema, é uma coisa bem interessante. Ó, a Yara mandou uma mensagem assim, que saudades dessas meninas. Interpretação dos desenhos. Parte superior, indica otimismo, conquista, futuro. Parte inferior, indica sentimentos de insegurança, depressão e passado. E no centro, indica presente. Lado esquerdo, princípio feminino, tendências autocentradas, impulsivas e emocionais. Isso é no papel, tá, gente? Impulsivas e emocionais. Lado direito, princípio masculino, tendências controladas e busca de satisfação intelectual. A qualidade da linha também vai dar um significado, isso quando a gente está trabalhando com desenho com as crianças. Linhas leves, indecisas e quebradas sugerem uma criança insegura e deprimida. As mais vigorosas e contínuas, criança mais autoconfiante e segura. E com sombreamento, quando escurece assim a figura, ela revela ansiedade. Tá? Aqui eu vou passar. Vocês não vão aplicar desenho, não é verdade? Não vou fazer interpretação de desenho, né, gente? A gente fazer a interpretação de desenhos, né?
Para saber, isso seria para a gente mais ou menos saber avaliar o que a criança passa. Dá para entender assim, ó, Jéssica, por exemplo, deixa eu abrir esse aqui. Por exemplo, se uma mesma criança é de uma mesma idade desenha dessas duas formas diferentes, ó, tá vendo? Uhum. Naturalmente, alguma coisa está errada, né? Então, cabeça grande pode expressar foco no qual se localiza uma disfunção física ou psicológica. Isso é um dado importante. Olho excessivamente grande, desconfiança e paranoia, olho sem pupila, enfim, né? Tem várias coisas. Mas eu acho que isso vai muito além do que vocês precisam. Então, vamos lá para a organização espacial. A organização espacial, segundo Fonseca, é assim: consciência da localização das coisas entre si, é auto-organizar-se diante do mundo que o cerca, noção de direção e noção de distância. Vocês percebem que sempre tem a palavra organização no meio da conversa? Perceberam isso? Embora o acesso ao espaço seja proporcionado pela motricidade, a visão é o sistema sensorial mais preparado para o estruturar. E ela se desenvolve em torno de 4 a 5 anos de idade. A organização temporal é a capacidade de situar-se em função. Sucessão dos acontecimentos, duração dos intervalos, são abstratas e difíceis de serem adquiridas pelas crianças. Piaget salienta que a percepção temporal é a mais complexa que a percepção espacial. É aquele ontem, hoje, amanhã, um mês, uma semana, 3 horas, 15 minutos. Né? Uma outra coisa bacana é a questão do ritmo. O exercício rítmico, ele é importante para trabalhar a concentração e a atenção. As atividades rítmicas devem ser trabalhadas de forma a causar descontração, prazer, calma e confiança. Todos os exercícios que se reportam a ritmo, eles são bons de trabalhar e eles são muito importantes para a criança. Né? Fica registrado. É importante que a criança tome consciência do seu corpo como um instrumento rítmico. Ou seja, que ele tem um movimento. O movimento rítmico, ele é econômico e harmônico. O que significa? Que tem gente que é espaçoso, né? Vai abrir o braço, derruba tudo que está em volta, né? Assim que acontece. Precisa ter essa leveza de movimento. Nem estou falando da Thalita. Praxia. Movimento intencional, organizado, consciente e voluntário, que tem como objetivo a obtenção de um resultado. Ou seja, são os movimentos que você faz porque você quer. Sempre organizado. Apraxia, impossibilidade de resposta motora para realizar movimentos durante uma atividade, movimentos voluntários. Dispraxia, caracterizada por uma disfunção na organização tátil, vestibular e proprioceptiva, que interfere na capacidade de agir, repercutindo no comportamento socioemocional e no potencial de aprendizagem. Jéssica, eu acho que tua irmã tem apraxia ou não? Como assim, prof? Ela tem dificuldade de movimento? Tem. De organização de movimento durante uma atividade? Isso. Mas não tem dispraxia, né? Ela não consegue, ela não tem aquela leveza na mão. Se ela for fazer carinho em alguém, se ela for pegar alguma coisa, ela não tem aquele cuidado. O peso da mão dela a gente não conseguiu ainda ensinar ela a fazer a leveza. Não sei se é essa a sua pergunta. Eu acho que é apraxia, no caso dela. Porque ela faz o movimento, né? Ela faz o movimento. Os dedos dela, ela não consegue fazer o movimento de pinça certinho. É um pouco mais endurecido, o peso da mão também é diferente.
Uhum. Beleza. Tanto que para comer, na hora que ela pega alguma coisa, se for um pão, ela esmaga o pão inteirinho e desmonta o pudim. Beleza. Obrigada, Jéssica. Praxia global. No estudo da praxia global, observa-se a postura e a locomoção, isso é, sistêmica dos movimentos do corpo com os estímulos ambientais. Possibilidade de controle de movimentos amplos, do correr, rolar, saltitar, rastejar, engatinhar, entre outros. Começam a ser aprimoradas dos 5 aos 6 anos de idade. A coordenação dinâmica global, que é a coordenação óculo-manual e óculo-pedal, e a integração rítmica dos movimentos. Elas são aprimoradas nessa fase. Coordenação motora fina, coordenação músculo-facial. Está relacionado com os movimentos finos de face, fundamental para fala, mastigação e deglutição. Capacidade de controlar pequenos músculos para a realização de habilidades finas. Começa a ser aprimorado por volta dos 6, 7 anos de idade. É a idade escolar, literalmente. A coordenação fina, ela envolve concentração, organização dos movimentos e coordenação visomotora, ou seja, a criança tem que saber se concentrar e entender o que ela está fazendo. Que os exemplos que diz ali, recortar, colar, pintar, escrever, encaixar e outros. Aquele de colar os tracinhos dentro da figura, por exemplo. Eu devo ter faltado todas as aulas de recorte, porque o meu recorte é muito ruim, eu não tenho uma coordenação bacana nesse sentido. É aquela coisa assim, de eu olhar, pego o papel, pego a tesoura e vou recortar. Mas a minha mão vai para o meu olho está de um lado e a minha mão vai para o outro. Entenderam o que é uma coordenação visomotora? Bom, os exercícios de praxia fina podem ser realizados com atividades que envolvem o corpo como um todo, visando estimular a destreza, a velocidade e a precisão dos movimentos, como, por exemplo, no caso de bailarinas e equilibristas. Então, para vocês saberem, os fatores psicomotores são assim: tonicidade, a idade entre 0 a 12 meses, equilibração dos 12 meses aos 2 anos, só lembrando lá. Primeiro, você tem que ter o tônus estabilizado, perfeito, aí é que você vai para o equilíbrio. Por isso que a criança começa a caminhar, ainda segurando e tal, para depois conseguir caminhar sem apoio, né? Lateralização entre 2 e 3 anos, noção do corpo entre 3 e 4 anos, estruturação espaço-temporal entre 4 e 5 anos, praxia global entre 5 e 6 anos e a fina entre 6 e 7 anos. É basicamente aí que acontece o desenvolvimento dessas capacidades. Tá? Na faixa etária de 0 a 1 ano, no desenvolvimento motor, nós temos o quê? Fase dos movimentos reflexos, respostas globais do corpo, movimentos programados geneticamente, movimentos controlados inconscientemente com as descargas motoras. Já em relação ao desenvolvimento psicomotor geral, a gente diz que essa é uma fase neuromotora, ou seja, desenvolvimento do sistema das respostas inatas. E o desenvolvimento do esquema corporal é fase do corpo submisso, movimentos estritamente automáticos, dependentes da bagagem inata, reflexos e automatismos, de alimentação, de defesa e de equilíbrio. Já na faixa etária de 1 a 2 anos, no desenvolvimento motor, nós temos movimentos mais rudimentares. Então, são as primeiras formas de movimentos voluntários, controle total, manipulação de pegar, receber e arremessar, tem que ter essa sequência. Tá? Pega, recebe e arremessa. Movimentação de locomoção, rolar, rastejar, enfim, andar.
O desenvolvimento psicomotor geral é a fase sensório-motora do sistema motor global, sistema de locomoção. E o desenvolvimento do esquema corporal é a fase chamada do corpo vivido, que é de 1 a 4 anos, tá? Ela dura além dos 2 anos. Então, a experiência vivida pelo movimento global é o primeiro esboço do esquema imagem corporal. Aí, dos 2 aos 7 anos, os movimentos já são mais fundamentais, são movimentos mais eficientes e complexos, são movimentos locomotores, como andar, correr, saltar e saltitar, movimentos não locomotores, como flexionar, estender, torcer, girar e levantar, e movimentos manipulativos, lançar, pegar, bater, rebater, chutar e quicar. Para tudo isso, eu preciso de uma colaboração, digamos assim, dos processos cognitivos, para eu saber que se eu lanço é por algum motivo, por exemplo. Desenvolvimento psicomotor geral é a fase perceptivo-motora e o desenvolvimento dos sistemas de locomoção, apreensão e visomotor. E a fase do corpo descoberto, né, que traz a consciência das características corporais, descoberta dos segmentos corporais, verbalização das partes do corpo pelo jogo da função simbólica. E dos 7 aos 12, para finalizar, é a fase de combinação dos movimentos fundamentais, onde tem uma melhoria na execução e aumento da capacidade de combinação e início do domínio de algumas habilidades específicas. No desenvolvimento psicomotor geral, é a fase propriamente dita psicomotora, onde tem o desenvolvimento dos sistemas de locomoção, apreensão, visomotor e audiomotor. E no desenvolvimento do esquema corporal, já tem o controle voluntário das atitudes corporais, aquisição do esquema postural, né? Fase do corpo operatório, ele tem uma imagem antecipatória dos movimentos em sequência, um esquema de imagem corporal mais dinâmica, estruturação espaço-temporal dentro do domínio corporal. E aqui já é mais completo dos 12 anos em diante, tá? Eu não estava passando de novo? Estava passando? Vocês viram? Uhum. Não é que eu pensei agora e não vi? Bom, ali a gente falou em linhas super gerais sobre os fatores psicomotores. O que é importante vocês perceberem que sempre tem uma ordem, uma organização. Para eu fazer, para eu ter aquele desenvolvimento, eu tenho que ter tal estímulo, tal relacionamento, tal organização social, eu preciso ter um entendimento de contexto. Então, por exemplo, vamos botar lá no exemplo da cadeira de sempre. Eu tenho uma cadeira, certo? Está aqui a cadeira. Todo mundo sabe o que é uma cadeira. Então, a criança não sabe que aquilo é uma cadeira, porque alguém falou que é uma cadeira. Ela só vai entender o significado da cadeira se ela sentar na cadeira, se ela subir na cadeira. Confere? É isso? Ok. Para eu sentar na cadeira, eu tenho que ter uma tonicidade. Para eu subir na cadeira, eu tenho que ter equilíbrio. Entenderam? E também porque eu vi que alguém fez, que subiu, que pegou, enfim, que fez qualquer coisa, e que eu aprendi no modelo. Porque a criança não vai simplesmente subir na cadeira. Para ela fazer toda essa associação de subir na cadeira para pegar algum elemento, é porque alguém subiu em algum lugar, não necessariamente na cadeira, pode ser até um banquinho, mas que subiu em alguma coisa para alcançar tal coisa. Estão entendendo o processo? Como se dá? Só vai subir na cadeira se tiver equilíbrio. Até pode subir na cadeira se não tiver equilíbrio e vai cair.
Tive que dar risada. Outro dia o Diogo mandou um vídeo da Vitória, estava lavando a louça. Ele chegou na cozinha, o que você está fazendo, minha filha? Lavando a louça. Num banquinho, em pé, em cima do banquinho, ela pôs perto da pia, e estava lavando a louça, e estava arrumando que nem lavando no método dela. Mas colocando da mesma forma que a mãe dela coloca. Sabe, assim, as coisas num lado, assim, num aparador aqui, ela põe uma coisa, e dentro da outra cuba ela põe outra. Eu sei, porque eu já via a mãe dela lavando a louça, então eu sei perfeitamente como é. Ela faz igualzinho. Derrubou tudo. Enfim, jogou água para tudo. Foi lá, enfim. Mas ela faz o quê? Ela repetiu o que a mãe faz. Por que você está lavando a louça, Vitória? Porque está suja. Ah, tá. O que você lavou? Meu canudo. Né? Para ter o entendimento, eu preciso do modelo. Percebe? Outro dia eu também compartilhei um vídeo dela falando com a polícia, que ela ligou para a polícia. Era a mãe dela no telefone, com a mãozinha na cintura e falando assim, brincadeirinha, não acredito, mas é igualzinho. Ela fez, igualzinho. É o modelo. Da onde uma criança liga para a polícia com 3 anos de idade? Sabe? Saber-me Deus. Bom, enfim. Oi? A minha mãe conta que eu tinha mais ou menos uns 2, 3 anos. Ela deitava dormir com a minha irmã, porque minha irmã não dormia à noite, porque ela não comia, tinha um monte de problema. E minha mãe deitava dormir com ela durante o dia, que era o único horário que elas dormiam. Eu levantava, pegava a lata de leite, colocava na porta, destrancava a porta, pulava o portão e fugia de casa. Pensa que fofa. Aí, uma vez eu fugi, meu pai me encontrou e me escondeu na obra que ele estava fazendo. Minha mãe virou o bairro atrás e não me achava. Aí meu pai falou, não, ela tá comigo e tudo mais. Aí disse que eles me trouxeram pra casa e perguntaram pra mim, como que você fez? Aí eu falei, assim, ó. Assim, ó, como? Eu fui escolher o portão de volta e pulei pra dentro de casa. Mas você não aprendeu isso sozinha. Você viu alguém fazendo isso, você entende? Sim. Pulando. Aí você faz essa associação. Você fez a associação. Eu posso sair pulando. Você não tinha o conceito de fuga. De fugir de casa. Mas você tinha a noção de saída. Sim, sabia que se eu pulasse, se escalasse e pulasse para fora, eu ia estar lá fora. Exato. Mas não porque estava fugindo. É essa a diferença do repertório, se entende, Jéssica? Sim. Porque daí vai tendo com a maturidade, vai maturando esse repertório. Aí tá, daí você vai e chega para uma criança como a Jéssica e fala assim, por que você fugiu? Ela não sabia nem que ela tinha fugido. Percebe? Vou pôr você para pensar. Pensar no quê? Vai ficar de castigo. Mas por que eu estou de castigo? Porque você fugiu. Nós normalmente não paramos para refletir sobre tudo isso. Então, você vai estabelecer um limite para as crianças na tua escola. Como é que você faz? O que você vai ensinar para essas crianças? Crianças de 2 anos de idade. Vamos dar aí uma faixa etária. Vamos tentar imaginar o que é uma criança com 2 anos de idade. Dita de desenvolvimento normal, ok? Não vou falar em distúrbio. O que é uma criança com 2 anos de idade? Ela é curiosa, digamos, ela não tem muito medo, dependendo da criança, ela não tem muito medo, ela não tem noção muito do que vai acontecer, ela só é impulsiva, vai e faz, e daí ela aprende com as consequências. Prof, o meu sobrinho, ele vai fazer 2 anos agora, dia 15 de novembro, é que nem a Jéssica falou, ele não tem medo de nada, não tem noção. O meu irmão, até a prof estava falando e eu lembrei dele, o meu irmão vai trabalhar de moto, então a hora que meu irmão chega, tem que ter o maior cuidado, porque senão ele vai escalando numa coisa e na outra para subir em cima da moto.
Ele não entende. E se a gente fala para ele, o nome dele é Natan. Natan não pode pegar isso, machuca. Ele não tem noção de machuca, sabe? Ou a gente tem Conceito, que. Adriana. Ele é elétrico, assim, ele é bem diferente de todas as crianças daqui da minha casa, sabe? Dos meus filhos e dos meus outros sobrinhos. Ele não para 1 minuto e não tem noção nenhuma. Ele sobe escada, desce de qualquer jeito, tem que ficar bem em cima dele, assim. Tá. Daí pensa 10 desse modelinho dentro da tua sala de aula. Porque falar de um só é fácil. Primeiro, a gente teria que ter cuidado com coisas que eles pudessem escalar. Primeira coisa, eu acho. Eu acho que... O que poderia... Estou pensando na minha sala. Thalita, você está falando com a gente ou não? Eu agora eu ia falar que qualquer coisa que tenha por perto, eles conseguem utilizar, prof, que eu contei, acho que em outra disciplina, que uma vez eu peguei uma turma de maternal, 2, 3 anos, e tinha gibi, e tinha livro ao alcance deles, e tinha giz, e tipo, semana de adaptação, e eu fiquei sozinha. Ele simplesmente, metade catou o giz e riscou a parede da escola e os armários brancos, e a outra metade pegou os livros e começou a rasgar, e eles, assim... Primeiro dia, sem experiência nenhuma, eles simplesmente tudo que eles tinham para fazer, eles fizeram na sala. Porque, tipo, eram uns 13, assim. E aí, fora que tínhamos para desfraudar, tinha que chamar a inspetora. Então, assim, livro que estava ao alcance deles, lápis, giz, e tudo que tinha, eles... Tá na escola, você não pode tirar do alcance da criança, tem que estar no alcance das crianças. Sim, só que a gente ainda não tinha tido tempo de explicar, de adaptar, entendeu? Então eles simplesmente chegaram na sala, quero usar. Tipo, eu não tive tempo de explicar que era para ele usar no momento no papel. Então, eles simplesmente pegaram e riscaram os armários brancos e tudo que tinha para riscar. Ok. 2 anos, primeiro dia de aula, você quer explicar para uma criança de 2 anos, é isso mesmo? Qual vai ser o procedimento? É isso? Eu queria, prof. Na minha cabeça, eu queria. Vai funcionar? Não vai. Não. Não vai. Depois eu vi. Vamos pensar o que é uma criança de 2 anos. Saudável, normal. Ela já tem o tônus desenvolvido, equilíbrio desenvolvido, ou seja, ela é capaz de correr. Correr, pegar, enfim, né? Ela pode não falar direito ainda, mas ela já tem uma noção de esquema corporal, mas não tem a noção de corpo. Uhum. Entendeu? Então, não sei até onde eu vou, até onde eu posso. O que a gente pensa em linhas gerais? Dentro de um contexto escolar, né? Que tem muita criança. Estabelecer alguns lugares, alguns limites. Tipo assim, esse aqui é o teu espaço, sei lá, é a tua cadeirinha, a cadeirinha que você vai sentar na mesinha com teus amiguinhos, mas é o teu espaço, para tentar cercear um pouco o ambiente, se entendeu? Diminuir aquele espaço, para ele ser responsável por aquele espaço que é o dele. E se existe alguma invasão de espaço, claro que você não vai resolver isso na primeira aula, isso é óbvio. Né? Mas você pode ir começando a trabalhar essa questão de espaço, por mais que ele não saiba o que é espaço. Por mais que ele não tenha noção, sua imagem corporal, mas ele vai entendendo as questões do limite. Tem que ser concreto. A criança, essa fase sensório-motor, ela é totalmente concreta. Não adianta ir no abstrato. Isso aqui é para a gente ler depois. Primeiro, ela não sabe o que é ler, nem o que é depois. Já é 2 palavras complexas. Se percebe, Thalita? Sumiu. Não é simples.
mas precisa limitar o espaço, que nem o sobrinho dela. Uma hora ele vai se queimar na moto. Aí ele vai parar de mexer, olha só que bacana. Só que Deus ajude que não se machuque muito. Né? Mas é uma queimadinha e ele já não vai mais. O meu marido que fala, igual a prof falou agora, tem que deixar machucar para aprender. Eu falo, mas como que vai deixar? Não tem como. Mas o meu marido fala igualzinho a prof falou. Porque moto pode se queimar meio demais. Se for só uma queimadinha, né? Tudo bem. Quer dizer, mais ou menos. Também não é tudo uma maravilha, mas, né? Daí, porque se é uma criança que gosta de arriscar, ela não entende. Nenhuma criança entende, não está entendendo nada que está falando, esses conceitos ela não sabe. E se ela gosta de arriscar, ela vai se arriscar. Se não for na moto, ela vai cair da árvore, em algum lugar, vai subir na casa, pular de paraquedas. Enfim, alguma coisa. É melhor que você tenha um controle. E daí sim, daí já vai explicando por que não pode fazer. Porque vai machucar. Se a criança nunca se machucou, ela não sabe nem o que é isso. Tá? Então, você pode se reportar uma vez que ela tenha se machucado. Lembra aquela vez que você machucou o dedo? Vai ficar com dor. Não sabe o que é dor? Não tem problema, gente. Belisca que mostra. Prof, mas igual que eu falei de explicar lá do papel, tipo, que eles utilizem o giz no papel. Então, aí passou a primeira semana, isso foi o meu método estagiário imediatista, tá? Ok. Daí, porque, não, eu sozinha, né, tinha que me virar. Daí eu vi, tipo, o primeiro dia que eles tinham feito tudo isso. Aí eu ia ficar uma semana, assim, só com, tipo, eu tinha que chamar uma inspetora, porque a professora tinha saído. Pensa eu, né? Louca que era, pior que agora. Aí eu juntava tudo, assim, fazia uma roda, colocava eles, tipo... Só que eles não paravam, claro. Óbvio. Então, aí eu pegava... Como eles queriam fuçar os livros... Aí abria, porque eles queriam conhecer, eles queriam saber, né? O espaço, tipo, era novo para eles. Aí eu colocava, tipo, aí eu peguei os livros, coloquei assim, tipo, no meio da roda, daí já chamou a atenção. Daí eu peguei um dos livros, daí eu falei, agora eu vou ler um desses livros para vocês. Aí fazia caras e bocas, comecei a ler e tal. Aí a história prendeu eles. Eu falei, vocês estão vendo e tal. Eu falei, esses livrinhos são pra gente ler. Se a gente rasgar, não vai ter como usar depois e não sei o quê. Daí comecei a trabalhar dessa forma, tipo, mostrando pra eles. E eles meio que entenderam, sabe? Porque daí eles pararam de rasgar o livro, pelo menos. Assim, de breve. Aí, quanto ao giz de cera também, tipo, eu peguei um monte de papel, coloquei no chão pra eles, assim, e falei que era pra eles riscarem no papel. Tipo, passei um desenho lá. E aí fui dizendo, tipo, dando exemplo de que era pra, tipo, usar o giz no papel. E deu certo, sabe? Sim, Assim, você deu uma função pro giz, né? Que até então eles não tinham. Isso. Ele não sabia o que era para fazer, entendeu? Exatamente. Aí passou a ter mais sentido. Daí, tipo, eu fui explicando, mostrando, né? Daí eu dei pra eles vendo o que era e rabiscando, né? Porque tem uns que chegam sem nem saber, né? Alguns já, mas tem outros que zero noção de tudo. A Thalita, o sonho de consumo de sala de aula dela é de qualquer pessoa, né? Que as crianças entrem, já sentem-se nos seus lugares, peguem as suas atividades. Prof, 2018, eu não sabia nem o que era o quê. Eu fiquei louca. Nossa, e eu dei meus pulos, né? Eu falo até hoje, não sei como é que eu consegui. Mas veja, o que é importante é dar o significado, porque ele não sabe, entende? Ele não tem o conceito. Sim, a gente tem que entender isso daí, né, para passar para eles. Eu acredito que essa seja uma das maiores dificuldades, assim. Você lembrar que você tem que entender a criança. E que ela não sabe. Por isso que eu estou frisando aqui, não tem o conceito, não tem o desenvolvimento, não tem o processo. Né? Sempre lembrar, a criança veio lá da casa, o primeiro contato social dela é a família, as relações de afeto, de aprendizagem, é o modelo da família.
Aí ela sai daquele ambiente, vai para um ambiente maior, social, que é o ambiente da escola, não está com todos os fatores formados, os processos cognitivos não estão todos desenvolvidos, ou seja, você vai trabalhar com esse sujeito em desenvolvimento. Se você não trabalhar adequadamente, respeitando esse tempo, acontece isso, que eu acho que foi a Jéssica que falou, quando chega adulto, não sabe lateralidade, agora há pouco? Quem que perguntou? Foi? Direita e esquerda, prof. Oi? Eu falei sobre a direita e esquerda, que chega a fase adulta e não Na tem questão da lateralidade, né? E é um fato, vai chegar na idade adulta e não vai ter. Ou, por exemplo, vai estar na escrita, gente. Para escrever, que noção que você precisa ter? Hã? Tem alguns fatores que você precisa ter. Desses que eu falei, tem algumas coisas que você precisa ter. O que será? Para escrever. Para escrever, a gente precisa ter desenvolvido o movimento de pinça, é isso? Também. Mas não é só isso. o visual também, você tem que ver. Visual, o que mais? Nadir está desligado. Espacial também, professor. Tem que ter o espaço, a linha, o Exato, equilíbrio ali. organização temporal, espacial. Você não escreve sem essa organização. Né? Ritmo. Precisa do ritmo. Como é que faz a letrinha cursiva? Não tem ritmo? Entende? Tem movimento, que tem movimento tem ritmo. Quantas crianças não conseguem fazer cursivo? Às vezes é só uma questão de ritmo. Não é uma questão de não saber fazer a letra. Ela tem organização, espaço temporal, mas não tem ritmo. Daí fica aquela letra, uma maior, outra menor, uma para baixo, uma para cima. É que o termo ritmo, a gente não dá tanta relevância quanto ele merece. Dentro de todo o educacional. Então, não é simplesmente saber. Outro dia, a menina da Ana estava lá numa sofrência para fazer atividade dela de letra cursiva. Falei, Ana, essa criança está sofrendo. Para de obrigar a menina a fazer isso. Manda ela descansar, dar uma volta, fazer qualquer outra coisa, depois ela vai e faz. O dia inteiro ela tentou fazer atividade. Pensa, de noite a criança já não aguentava mais. Ou seja, eu não respeitei as relações de afeto. Eu estou criando, com isso eu acabo criando uma barreira que me traz sofrimento. Entenderam? Prof. Oi, Thalita. Questão assim, questão de pessoa canhota. Eu vi, assim, fato... Eu sou canhota, né? Mas eu vi um caso, assim, no Fundamental. Quando eu trabalhei no Fundamental também. Eu tenho vários exemplos para dar, porque eu já passei. No Fundamental, um caso que eu vi, assim. A criança tem dificuldade, porque daí ela pega na tesoura do lado contrário, certo? Uhum. E eu vi um caso da professora indicar uma tesoura própria para canhoto. Uhum. Só que eu pensei assim, será que isso não interfere no desenvolvimento dela de tentar mesmo dos dois lados? Ou é certo, tipo, já pegar a tesoura que ela, tipo, consiga de uma forma melhor? Veja, Thalita, se ela já está com a lateralidade dela, a área de dominância dela já desenvolvida, ela não vai mudar para a outra mão, sim, entendeu? Se a dominância dela é sinistra, se é esquerda,
ela sempre vai ser esquerda. Ah, entendi. Entendeu? No começo, Entendi. quando a criança é pequena, ela é ambidestra, ela usa os dois. Daí, depois, ela vai ter uma área de dominância, Uhum. que pode ser sinistra ou destra, enfim. O que a gente comenta bastante na parte de neurologia é que, em vários casos, a gente recomenda que você use os dois lados, porque é para ativar o cérebro, sabe? Então, eu fui tentar fazer isso ano passado. Falei, vou começar a fazer isso para ver se eu desenvolvo o meu outro lado. Só que foi um pouco frustrante, porque quanto à tesoura também, eu comentei que eu tinha um pouco de dificuldade por ser canhota, daí a professora também já me falou para usar a tesoura adaptada, porque daí até para eu mudar agora, igual, eu não consigo, prof, eu tô tentando trabalhar com isso de escrever do lado, mas... Para você, o melhor é escovar os dentes. No teu caso, escovar os dentes, pentear o cabelo, em vez de mudar a mão de escrita, sabe? Ou de tesoura, enfim. Isso serve para qualquer um, mesmo você que escreve com a direita, ou escova os dentes com a direita, começa a escovar os dentes com a esquerda, pentear o cabelo com a esquerda. Eu tentei já fazer essa troca e eu escrevo com a direita. A minha mão, digamos, ao longo que tem todo o domínio do meu corpo é a direita. Eu fui fazer escovar o dente com a esquerda, é totalmente complicado, é difícil. Pintar o cabelo é muito difícil. É difícil, mas consegue. Vai por mim que vai na fé que dá certo. Com uma certa dificuldade, mas você consegue. Talvez não fique tão perfeito como da outra mão, mas... Exato. Para escrever não tem condições, prof. Assim, as outras... Para escrever, tipo, sou muito analfabeta. De tentar, assim, eu fui tentar fazer e foi péssimo. Eu até tentei melhorar, saiu uma palavra ali, mas é difícil. Mas tenta o movimento de escovar os dentes e pentear o cabelo. Eu acho que vai ser mais suave. Tá. E a mesma regra vale para quem é destro. Começa a fazer algumas coisas com a esquerda. É importante que você dê os comandos para ativar neurônio. É bem importante mesmo. E agora, na criança, você deixa ela confusa, assim, entende? Então, deixa ela finalizar a dominância dela. Aí, depois, no tempo, você até pode trabalhar um lado e outro, tipo em atividades. Chuta a bola com uma perna, chuta a bola com a outra, joga com um braço, joga com o outro, entende? Aí, mais nos movimentos globais do que numa parte de escrita, que daí é muito difícil. Pronto. Oi. A minha irmã, ela é canhota. Até para comer, se você deixa a colher do lado direito, ela olha para você e fala assim, não é com essa mão. E ela tem a certa dificuldade de pegar com a mão direita e trocar o lado. Tanto que, às vezes, ela pediu alguma coisa para comer, ela já vinha com a esquerda. Eu falei, mas você tem duas mãos, por que você não pega com a mão direita e fica mais perto? Daí ela falava assim, Aí ela tirava sarro dela mesma, que ela esquecia que ela tinha outra mão. Falou, mas você tem duas, você pode trabalhar com as duas, você pode fazer tudo. Aí ela esquecia da direita, porque o domínio dela é com a esquerda. Tá, mas deixa ela no domínio de ela, Jéssica. Mas ela bate para fazer as atividades e a Jéssica ainda quer confundir mais a pessoa. Tá louco? É muito difícil ser canhoto. Tem uma letra horrorosa, normalmente. Apesar que de vocês até que nem é tão ruim. Eu já nem uso caderno, né? Eu passei a faculdade sem usar caderno já para evitar. E sem assistir aula também, para não ter muito problema, né? Fica com excesso de informação. Ai, prof, exatamente. Então. Então, vamos lá. Ficaram com alguma dúvida até aqui, gente? Falando sério. Conseguiram entender esse conceito inicial? É facinho, né? Ficou bem claro que as coisas têm que andar juntas, que existe um desenvolvimento motor, um desenvolvimento cognitivo, um desenvolvimento social, um desenvolvimento afetivo, que não tem como ser separado. Ok. Só para a gente dar uma relembradinha aqui rápida, o que são os processos cognitivos mesmo?
É que eu vou precisar deles para a próxima. Qual foi a pergunta? Estou falando Não, quais são os processos cognitivos, é isso? processos cognitivos, isso, os processos mentais superiores, quais são? Vocês vivem falando cognição para cima e para baixo, não sabem quais são os processos da cognição, os processos cognitivos? O que é uma cognição, gente? É o cognitivo de falar. Agora você me pegou. Peguei, né? Peguei. Então, estão comendo cognição com farinha, é isso? Exatamente. Ah, como sempre. Agora não é mais hora de comer com farinha, gente. Vocês não estão na sala de aula, agora estão em curso. Isso não vale nota. Isso vale tua vida. Tá. Tá. Tá com dúvida? Tem que perguntar. Não sabe? Pergunta, procura no dicionário, faz qualquer coisa. Tá, os cognitivos de memória. Isso. O que mais? Memória, imaginação. Não. Mas imaginação não entra. Não, é melhor se perguntar para os universitários. Percepção, prof. Percepção. Até eu lembrar todos os processos. Pronto, eu tenho uma colinha aqui. É atenção, memória, linguagem, raciocínio e tomada de decisões. Isso? Inteligência, emoção, sensação, percepção. Criatividade. Criatividade não. Interpretação. A criatividade é o resultado. Processos mentais superiores. Sensação. Que é a primeira entrada de informação. Já falei isso milhares de vezes. Percepção. Interpretação. Pensamento. Linguagem. Emoção. Inteligência, já falei? É isso aí. Prof, Oi. quem come cognição é o Douglas, tá? É a palavra favorita do Douglas. Ele só usa cognição. Eu tava lá tentando logar. E você tira. É que você tirou tanto o cognitivo dele que daí saiu de todo mundo. Até hoje estamos aqui, ó. Com o cognitivo. Não, imagina o Douglas, agora ele está na aula de psicologia. Gente! Ele está adorando. Imagino. Participa de todas as aulas. Ele é super participativo nas minhas aulas. Eu preciso sentir. Quando entra a informação, o que acontece? Eu vou perceber essa informação, de acordo com o que eu tenho de conhecimento já. Por exemplo, tem uma fumaça, eu vou sentir o cheiro. Entrar na informação, cheiro da fumaça. Aí é uma fumaça de uma queimada. Como eu já sei o que é uma queimada, e eu já senti o cheiro de uma queimada, eu vou perceber a fumaça como um cheiro de queimada. Tá? Como é que eu interpreto isso? Cheiro de queimada porque está queimando o mato, porque eu vi lá na televisão que teve, sei lá, um incêndio, estava tendo um incêndio no parque, eu fui lá até o parque e vi que estava pegando fogo, e daí eu senti o cheiro. Conhecimento prévio. Eu interpretei toda essa entrada de informação, que era só uma fumacinha da fogueira, ok? Aí eu vou pensar o quê? Puxa, isso é um cheiro de queimada de mato, então é um incêndio.
Se é um incêndio, eu preciso tomar uma providência, porque pode ter risco, né? Então, eu vou ter que, sei lá, ligar para um bombeiro. Isso é o meu pensamento, que já fez a leitura de tudo isso. Como eu sei que é perigoso, a minha emoção me diz que é para ligar para o bombeiro. Eu já fiquei, a minha emoção já ativou com o cheiro da queimada e com o risco da queimada. Aí o que eu faço? Eu ligo para o bombeiro e aviso da queimada. Isso é a linguagem. A minha linguagem vai traduzir tudo isso que aconteceu antes. Isso pode ser uma linguagem oral, verbal ou não verbal. Mas ela sempre vai traduzir o meu pensamento. Por isso que tem que ter coerência nas coisas, que eu sempre digo. Se a criança tiver alguma falha em algum desses processos superiores, mentais superiores, nesses processos cognitivos, ia falar cognição agora, ele não vai conseguir fazer tudo isso. Sei lá, ele pode saber que é uma fumaça. E por mais que ele tenha visto já um incêndio lá no jardim do vizinho, ele pode não associar as duas coisas, porque a interpretação dele não foi bem desenvolvida na escola. Aí que a gente sempre precisa ensinar e procurar desenvolver cada vez mais a interpretação, a forma de interpretar, o famoso descreva. É a forma como você interpreta, por incrível que pareça. Perceberam? A criança de 2, 3 anos não tem esse processo completo, né? Não, ela não percebe o risco. Ela sabe que pode ser, que pode causar alguma coisa, mas ela não sabe o quê, se é bom ou ruim. Exato, porque alguém falou para ela que pode causar alguma coisa, mas não porque ela já sabe, entendeu? É uma informação que ela recebeu, mas ela não percebeu e nem interpretou. Porque não tem conhecimento correto. Por isso que não tem medo. E ela aprende com algumas consequências. Tem no caso de se machucar, de... Não, às vezes até com o tempo, Jéssica, passa ali mais 1, 2 anos, alguém vai falando, lá na historinha tem que se queimou, entendeu? E vai dando essas referências para ela. Ela não precisa necessariamente se machucar. Entendeu? Mas ainda não tem repertório suficiente para tudo isso. Não tem desenvolvimento, não tem socialização, não tem contexto, não tem informação para tudo isso, por incrível que pareça. Por isso que o desenvolvimento, a gente diz assim, olha, cuida do desenvolvimento da educação infantil e na educação básica, início da educação básica. Para evitar que chegue lá na frente, a pessoa não saiba interpretar, não tenha outros problemas motores. Nossa, já vi um monte de gente com problema de lateralidade. Um monte. Né? Exceto, o problema auditivo vai te dar problema de equilíbrio. Então, você precisa ter esse cuidado. Pode ser que a criança não tenha equilíbrio porque ela tem um problema auditivo. Que não foi nem visto. Lá, só para terminar aqui com vocês, eu falei 2 palavras bem complicadas no começo. Uma foi sinestesia, e a outra, meu Deus, eu vou ter que ler a palavra, porque nem eu consigo falar aquela palavra. Só um pouquinho. Já digo.
E as duas são comuns na escola. Então, deixa eu abrir aqui e já digo. Quer dizer, se meu computador não ficar muito revoltado. Né? Ah, agora não acho? Sério? Não acredito. Só porque eu quero achar, agora eu não acho palavras. Ninguém anotou, é? Égua. Anota aí alguém, por favor. Diadococinesia. Anotou? Alguém anotou? Alguém anotou? Anotou? Vou soletrar de volta. Diadococinesia. Cinesa. E a outra palavra é cincenesia. Ok? Cincenesia eu vou contar para vocês. Quem joga videogame aí? Joga. Quem já viu criança jogando videogame? Quem tem criança jogando game no telefone, em qualquer lugar? Tá. Já viu criança fazendo assim, ó? Já viram isso? Eu faço isso até hoje. Não, isso é cincenesia. Quando você faz um outro movimento involuntário junto com aquele movimento. Então, por exemplo, quando a criança está escrevendo, já viram criança que está escrevendo e começa também assim? Já viram assim? Né? Isso demonstra atenção, gente, na execução. Agora, aquele outro palavrão, depois vocês pesquisam. Está relacionado aos dedos. Oi, Nadir. Vem, Nadir. Isso não vale, professora. Por quê? Prof, eu tenho um primo que, se ele coça a cabeça assim, ele faz o mesmo movimento com a outra mão ao mesmo tempo.
que é isso? Sincinesia. Diacofonesia? Não, é sincinesia. É sincinesia. E é do que isso? Porque para nós era novidade, ficava assim, ó, porque a mãe não deixava perguntar por que fazia, né? Senão já levava um É bem beliscão. funcional. Normalmente é uma coisa relacionada ao desenvolvimento do tônus muscular, de coordenação global e tensional. É um movimento que é involuntário, se entende? A pessoa nem percebe que ela está fazendo. Verdade, professora, porque se ele fosse coçar aqui, ele fazia a mesma coisa com a outra mão, mesmo movimento. Uhum. Se fosse pentear o cabelo, era a mesma coisa. Ou então fica assim, ó. Tirando o caso de ansiedade, tem algumas pessoas que estão lá escrevendo e estão assim no cabelo. Não estão? Faz assim, enrola e puxa. Tirando o caso de ansiedade. Tem pessoas que fazem isso por ansiedade. Tem outras que não, que faz parte dela esse movimento involuntário. E as crianças, você percebe muito isso. Muito. Prof, você falou de jogar videogame e fazer o movimento, né? Eu tenho esse movimento desde pequena. O meu pai jogava PlayStation, então a gente jogava muito com controle. Quando eu ia jogar jogo de corrida, você estava no controle e eu ia fazendo assim, eu ia deitando, eu ia conforme o jogo. É muito, muito engraçado. Você falando, eu comecei a dar risada, porque eu faço exatamente assim. Tem várias pessoas que fazem, várias. É um movimento bem interessante. Outra coisa é que, quando a gente fala em tônus, em tonicidade, mesmo em praxia, e que vale a pena observar isso nas crianças, não só nas crianças, mas como é o nosso olhar nesse momento, a rigidez muscular. A gente vai ver, nós vamos falar agora no nosso próximo momento, aí a gente vai falar de uma faixa etária que vai falar bem sobre isso, sobre a rigidez muscular. As crianças têm uma rigidez aqui, ó, quando ela é muito tensa, e o adulto também tem, né? Então, você reconhece a tensão por essa rigidez aqui, ó. Sabe, como se fosse assim, com o dente? Mas não está assim com o dente, mas aqui fica muito rígido. E também acaba por prejudicar os movimentos amplos, da coordenação ampla. Então, são várias coisas. Daí, o que acontece? Pensa um menino lá nos seus 6 anos, que a turminha dele gosta lá de jogar um futebol e ele não dá conta de jogar futebol. Ele não tem coordenação para tudo isso. Onde é que vai refletir esse problema? Não, além da atenção, onde mais? Vocês acham que ele vai conseguir, por exemplo, fazer as suas atividades da escola? Lembra? Rejeição daquele grupo. Ele não consegue jogar futebol. Os coleguinhas não vão entender isso. Porque é uma fase de você se sobressair, você ser melhor que os outros. Eu não consigo nem ser igual, muito menos melhor. Então, eu tenho um efeito psicológico grave em cima desse problema motor. Que não é um problema, só um déficit motor. Isso é aprendizagem. Porque o grupo rejeita. Entender? Eu queria só que vocês entendessem porque que as coisas estão ligadas. Estão relacionadas. Sempre estão relacionadas. E se der problema em uma, todas as outras têm problema, é isso? Provavelmente. A diadococinesia já pode falar? Pode. Nossa, ela está tão aplicada. Pode. Que eu vi que são os movimentos, os movimentos rápidos que a pessoa faz ao mesmo tempo. Como, por exemplo? Então, é isso que eu queria te falar. Se é, por exemplo, tipo, eu tá escrevendo de um lado e
amarrando uma coisa do outro? Vocês não conseguem enxergar, né? Ó. Tô aqui e tô aqui, ó. Mas essas mulheres aqui mais. Não tô podendo nem andar mais. Sabe? Entendeu? Aham. Então entendi. Tô aqui falando. Quando fica Fazendo 30 coisas ao mesmo tempo. Oi, Jéssica. Tipo, quando você tá parada e mesmo assim você tá mexendo a perna, tá como se fosse um stick? Seria isso? Também, de novo, tem que cuidar que não é tique ou toque. São várias coisas. Determinado momento, é naquele momento, entendeu? Naquela fase. Vai passar, vai passar. São alguns intermeios, assim, alguns problemas de execução naquele momento. É só uma questão de você trabalhar. Eu faço muito isso, de estar realizando um atendimento, daí eu estou escrevendo e eu estou mandando um negócio no e-mail. Porque você é hiperativa e dispersa. Daí eu pego e já faço ao mesmo tempo, porque daí eu estou atendendo, eu tenho que enviar o negócio. É a famosa TDAH. Mas é mesmo. Ela não consegue se concentrar. De verdade. Olha, para vocês verem como isso vai lá para a fase adulta, entende? Não são só as crianças. Sim. A diferença é que o adulto tem consciência e consegue fazer algumas coisas. A criança não tem essa consciência. Né? A vontade é assim, fica sentado. Não vai ficar sentado. Vai tudo estar. Simples. Né? Pessoal, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado, que tenha resolvido alguma coisa. A gente começar por aqui. Os olhos ficaram assim, mas vocês já sabiam tudo isso. Veja que bacana. Não é mesmo? A única novidade aqui foram os fatores psicomotores que eu acrescentei no que vocês já sabiam anteriormente. Não é verdade? Então, aí no próximo sábado, nós vamos falar especificamente de uma faixa etária, que a gente falou até 1 ano. Ficou bem claro por que o desenvolvimento de 1 ano é super importante? E por que é importante também a gente saber como é que foi a gestação, como é que foi o nascimento, como é que é essa relação no âmbito familiar, porque tudo interfere. E tudo vai refletir lá na escola. E daí, então, na próxima aula, a gente vai falar da faixa etária e vai falar especificamente dos fatores psicomotores. Eu não vou pedir para vocês fazerem a bateria, porque nós estamos em pandemia, e eu não gosto que façam com crianças dentro de casa, muito próxima, porque pode dar algum problema, e daí a pessoa vai descobrir que as coisas não são tão fáceis, enfim, daí eu não tenho como arrumar. Então, não vou pedir, mas eu vou mostrar para vocês alguns exercícios, desde que veio uma criança que estiver aí pronta para colaborar, e para ir fazendo os exercícios para vocês conseguirem visualizar como que a gente avalia. A gente, eu digo o psicólogo, né? Avalia. E o que a gente pode fazer para melhorar isso. E aonde tudo isso se encaixa dentro do teu universo. Espero ter ajudado nesse primeiro momento. Sempre é muito bom estar com vocês. Bom descanso. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, manda mensagem. Tá bom? Tchau, gente.